Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, o INSS volta a exigir perícia presencial para concessão. Esse assunto é muito importante, é muito relevante, tá? Você que está de auxílio-doença, principalmente, presta atenção, tá? Bom, a partir de 1º de julho de 2024, o INSS voltou a exigir perícias presenciais para a prorrogação do auxílio-doença. Essa medida, encerra a programação automática, que terminou no dia 30 de junho, que havia sido implantado durante a pandemia lá e permitia extensão do benefício, sem a necessidade de uma nova avaliação médica. Nós colocamos um vídeo, falamos, que era a partir do dia 30 de junho que terminava a prorrogação automática. Saiu nessa semana que passou, o INSS lançou, publicou uma portaria conjunta de número 49, falando que só existe duas maneiras, no caso aí da prorrogação, que seria 30 dias, um tempo menor que 30 dias para a perícia médica e um tempo superior. No tempo menor de 30 dias para essa perícia, seria instituído um DCI, aliás, um DCA, que era a data de cessação administrativa para o benefício. Quer dizer, ele tinha uma data com final para o benefício. Nesse caso, teria que passar depois por uma perícia presencial. E acima de 30 dias para a perícia, ia ter o DCB, que é a data de cessação do benefício. A partir do momento que fosse necessário continuar recebendo devido à não recuperação ainda, esse segurado ele tem que passar por uma perícia presencial, e agora está confirmado, O INSS informou isso a partir de 1º de julho agora, que seria necessário realizar perícia presencial para todos os pedidos de prorrogação de auxílio-doença. A medida que permite a prorrogação automática sem nova perícia, ela terminou, como eu falei, no dia 30 de junho, tá? O retorno das perícias, desde 2023, você podia solicitar o benefício sem avaliação médica presencial, Essa medida, ela foi até junho, independente aí da questão de análise ou não, de uma inteligência artificial na documentação. Eles alegam que isso era para diminuir as filas, mas não teve muita. Ao contrário, aumentou o número de auxílios-doença, E, claro, eles alegam com isso que existe fraude e irregularidade. Nós sabemos que realmente, pode ter acontecido uma concessão aí, por exemplo, um atestado falso, exames falsos. Isso acontece, pessoal? Nós estamos num país onde aqui a coisa é séria, Mas, vamos ver aí, nós vamos estar de cara com o pente fino. Vamos falar sobre isso também. A partir de agora, com o fim da prorrogação, como é que faz, Quem necessita da prorrogação? Bom, para você solicitar a prorrogação do auxílio-doença, os beneficiários que agora precisam, vão ter que passar a perícia presencial e marcar essa perícia, agendar através do portal Meu INSS ou ligando para o telefone 135. Essa mudança tem o objetivo principal, que é reduzir a fila de espera para as perícias e evitar fraude no sistema, Isso é que o INSS alega. Além disso, o INSS está fazendo um ajuste sistêmico para integrar melhor o sistema de concessão de benefícios, permitindo uma transição mais suave e o retorno às perícias presenciais. Muita gente reclamando que o INSS, o portal Meu INSS, estava fora do ar, tá? Realmente ficou um bom período fora do ar. O INSS agora alega que está normal. Eu não sei, porque ainda tem gente que reclama, com relação a não estar conseguindo acessar o portal. Bom, o agendamento, O beneficiário deve agendar essa perícia presencial pelo site ou pelo aplicativo, tá? É necessário comparecer na data agendada com toda a documentação médica necessária. A medida, diz, como eles falaram, vão combater fraude, não só apenas que segurados que estão realmente incapazes, mas aqueles que continuam recebendo benefício. Essas perícias, elas vão ter um impacto de eficiência, e assegurar que aquele segurado, por exemplo, que realmente necessita do benefício, ele receba o benefício sem problemas. O INSS vive alegando, que está fazendo isso, que está fazendo aquilo, que não sei o quê. Só que na hora que coloca em prática, não funciona assim, Os documentos vão solicitar, no caso, para você comparecer à perícia, é aquela documentação que a gente sempre fala em outros vídeos, Laudos, exames, histórico cirúrgico, receituários médicos, o prazo de validade, Muita gente tem dúvida se o laudo tem prazo de validade. Bom, a validade de um laudo médico, ela não existe, tá, pessoal? O laudo médico para o INSS, a única coisa que se recomenda é que o documento tenha sido emitido aí mais próximo da data da perícia, Então é importante você providenciar essa documentação atualizada o mais rápido possível. Como nós falamos, nós estamos de cara com o pente fino. De repente surge uma convocação e você tem um prazo de 5 dias para agendar uma perícia. Pode ser que não dê tempo de você conseguir essa documentação em tempo. E aí é problema, O pedido de reconsideração, no caso do indeferimento dessas perícias, você tem até 30 dias para recorrer, no caso, para pedir uma outra perícia ou entrar na junta de recursos.
aquelas doenças listadas, né, que facilitam aí a concessão do benefício, porque elas são reconhecidas pelo INSS, pela Justiça Federal e pelo Ministério Público, né? São aquelas doenças que ajudam a você ter o auxílio-doença mais rápido. Então, se você é portador, por exemplo, de tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, visão molecular, paralisia irreversível incapacitante. Bom, se você não sabe as doenças, nós temos um vídeo aqui que são 27, tá? Mais ou menos doenças, mas foram também incluídas mais 3, tá? Depressão, ansiedade e tentativa de suicídio. É muito bom você estar sabendo, né, com relação a essa lista, porque você pode ter a doença e isso pode te facilitar. Agora, no INSS, quando você vai apresentar, por exemplo, um laudo pericial, quem tem essas doenças, o médico que fizer o laudo, ele tem que descrever de uma maneira bem clara o que está acontecendo. Porque não adianta ele descrever lá que você tem a doença e não colocar as incapacidades que ela está te causando. Eu já cansei de falar, na visão do INSS, você ter a doença não garante o benefício. O que vai garantir é a incapacidade que essa doença está causando em você. Tem pessoas com problema grave que realmente fazem tratamento e continuam trabalhando, né? Para o INSS estar inapto, né, ao trabalho, você tem que estar numa maca, deitado numa cama, né? Não podendo se levantar, não mexendo no corpo, né? Infelizmente é assim. Nós vemos pessoas em condições terríveis recebendo alta no INSS, mas quanto mais chance você der para eles, né, no caso, levando uma documentação desatualizada, falta de documentos, chegando atrasado, tudo isso vai colaborar para que eles indefiram seu benefício, tá? Agora, o auxílio-doença, ele pode também, no caso, né, através de uma doença grave que esteja incapacitando, eles transformarem em aposentadoria por invalidez, tá? É possível, quando essa incapacidade, ela vai se tornar permanente, tá? Há um prazo fixo também para essa conversão, tá? É necessário cumprir os requisitos para você conseguir, tá? Bom, o INSS nega o auxílio-doença, como nós falamos, tem relação com documentação incompleta, reprovação da perícia, erro da análise do próprio INSS, que eles nunca assumem, tá? E outra, é o que nós falamos, né? Você fez o pedido, mas não está nada garantido, né? O que você não deve fazer numa perícia é ficar falando demais, mostrar todos os documentos ao mesmo tempo, tá? Se parecer muito ansioso, querer aumentar, né, os sintomas, né? A gente sabe que aquele segurado que está na perícia, ele está desesperado, ele está angustiado, ele está inseguro. Então, muitas vezes, aquela dorzinha se transforma, né, e não é tanta dor. Aí o médico, ele sabe, né? O médico perito, ele é médico, ele sabe, por exemplo, os sintomas. Ele manda você dar uma caminhada, ele manda você fazer um movimento, ele já vai avaliar o estado que você está de saúde, tá? Então, seja verdadeiro o máximo possível. Só responda quando perguntado, tá? Não tente querer sensibilizar o perito, porque ele não vai fazer isso, tá? Ele não vai. Os requisitos, por exemplo, para quem fez cirurgia, né? Você deve estar afastado aí por mais de 15 dias, né? Estar com histórico cirúrgico, com laudo, com receituário, apresentar tudo isso no INSS vai ajudar também com que você comprove que está sofrendo, por exemplo, de uma incapacidade que impede você para o seu trabalho habitual. E além disso, né, para receber esse benefício, você tem que estar cumprindo os requisitos, né, que são qualidade de segurado, tem a carência de 12 meses. E uma coisa muito importante, o CID, né, da doença. Muitos CID já são conhecidos e eles dão com facilidade o direito, tá, a você receber o auxílio-doença assim que o perito bate o olho, né. O indivíduo, né, por exemplo, que esteja, né, com o CID nos padrões internacionais, aquele CID de transtorno mental e comportamental, doenças do sistema osteomolecular e tecido conjuntivo, doença do aparelho geniturinário, doença no olho e anexo, sintomas e sinais relativos ao aparelho circulatório e respiratório, a cegueira de um olho, né, devido à perda da visão molecular, glaucoma, tá, do ângulo aberto. Todos esses CIDs, eles facilitam demais você ter a concessão do auxílio-doença. Agora, veja bem, se o perito te dá o auxílio-doença e ele não estipula, por exemplo, uma data de cessação, esse auxílio-doença ele vale por 120 dias. Quer dizer, você vai ter que passar de novo por uma perícia, né? E no caso dessas doenças que eu acabei de falar, são doenças, né, que o CID, ele identifica que são gravíssimas essas doenças. Então, geralmente, esse segurado que está no laudo descrito um CID como esse, está com uma doença daquela lista que nós falamos, essa pessoa ela vai ficar afastada por um bom tempo. Então é muito importante você estar a par de tudo que está acontecendo com relação ao fim da prorrogação automática, as exigências que tem agora, né, com relação ao prazo menor de 30 dias ou maior, né, a cessação ela pode ser tanto administrativa como uma cessação comum, né, o término do benefício. Quem é aposentado por auxílio-doença, né? Já o processo que está em andamento, por exemplo, de auxílio-doença. Então essas informações, meu amigo e minha amiga, são muito importantes para que você fique atento
a esses requisitos, tire dúvidas, né? E esse conhecimento é muito válido. Com relação à perícia presencial, é uma consulta médica. A gente sabe da angústia, como eu falei, a insegurança. Mas se você passar isso para o perito, ou então o seu comportamento, o perito segue um padrão. Ele não atende, por exemplo, cada segurado que entra na sala de um jeito. Não, é sempre aquela mesma maneira de atender. Então, quando você entra muito ansioso, falando muito, faz ele, por exemplo, começa a contar problemas da sua vida, tira ele desse padrão da perícia, ele se irrita e quer que você saia da sala o mais rápido possível e, no mínimo, vai deferir o seu pedido. Então, é muito importante, mantenha a calma, tá? Como eu falei, é uma consulta médica. Meu amigo e minha amiga que chegaram aqui a primeira vez no canal, aproveite todos os nossos conteúdos, tá? São conteúdos que vão alertar, mostrar caminhos, soluções para você. É muito importante esse conhecimento para que você possa lidar com o INSS. O INSS não é para amadores, né? Eu sempre falo isso. Ou você sabe como fazer na hora de um aperto, ou então eles vão brincar com a sua vida e você vai ter somente decepção, tá? Então assista aos nossos conteúdos, tenha paciência. Você não está perdendo tempo, você está ganhando conhecimento. Não deixe de dar um like se gostou do vídeo, compartilhar esse vídeo, por exemplo, com amigos, família, parente, vizinhos, alguém que você sabe que está no INSS e não tem esse conhecimento. É muito importante, indique o canal. E outra dica muito importante é você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser sempre beneficiário com as nossas atualizações. Você só tem a ganhar com isso, tá? Meu amigo e minha amiga que estão há muito tempo comigo, muitos desde o início do canal, que Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês, com saúde, paz, prosperidade, alegria, amor, tudo de bom, tá? Abundância, tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro. A todos vocês eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.